whom foremost saints and sages praise, who does all worldly grief destroy, who in secluded arbors plays, whose face like lotus blooms with joy. King Bhanu's pride, who always stays on Nandanandan's bosom pressed, or when by Radha's sidelong glance of causeless grace will I be blessed. Who shines pavilioned o'er with vines beneath Ashoka's shady eaves, whose lotus feet are lustrous red as coral soft as new-grown leaves, whose eager hand grants fearlessness, in whom abundant bounties rest, or when by Radha's sidelong glance of causeless grace will I be blessed, whose eyebrows curved provide the stage for Cupid to enact his dance, whose roving eyes from side to side shoot suddenly an arrow glance, and tightly hold the arch-enchanter in perpetual arrest, or when by Radha's sidelong glance of causeless grace will I be blessed, or when by Radha's sidelong glance of causeless grace will I be blessed. Whose form so fair defeats the flare of lightning gold or champa flower, whose facial orb outshines a crore of autumn moons in radiant power, whose dancing eyes like young chakors skip to and fro without a rest, or when by Radha's sidelong glance of causeless grace will I be blessed. Overwhelmed by mad excess of youth, adorned with charming sulky mood, a scholar in the arts of love, with dye of Priya's love imbued, in peerless sacred sovereign groves, who sows the seeds of love and jest, or when by Radha's sidelong glance of causeless grace will I be blessed. The deep and endless moods of love in diamond necklace form she wears, whose breasts are globed like cranial lobes of elephant or golden spheres, whose oceanic gentle smile sprays pollen showers of joy and zest, or when by Radha's sidelong glance of causeless grace will I be blessed, whose slender arms like lotus fibers tender creepers sway and dance, whose bluish eyes atop the dancing creeper flash a sidelong glance. By lightsome coquetry she calls enchanted Sham to make his nest, or when by Radha's sidelong glance of causeless grace will I be blessed. A golden garland girds her neck, conch-shaped with lines of beauty three precious stones on 3 cords dangling swing and shimmer gorgeously. Her flowing tresses wavy black with forest flowers gaily dressed, or when by Radha's sidelong glance of causeless grace will I be blessed, whose buxom hips are broad and by a flower garland girdled round, a bright waistband of bell-like gems emits a soft melodious sound, whose tapering thighs by graceful slope with trunk of Tusker king contest, or when by Radha's sidelong glance of causeless grace will I be blessed. With chant of many hymns divine, her tinkling anklets sweetly chime, no flock of noble swans in flight could sing with such a sound sublime. Like golden creeper's supple dance, she moves her limbs with art and taste, or when by Radha's glance of causeless kindness will I e'er be graced. Sri Lakshmi, queen of endless Vishnu lokas, bows at her blessed feet. From her do Sati, Saraswati, and Indrani boons entreat. All riches, supernatural powers, perfection and salvation flow. In growing streams as glowing gleams the sacred nail of her small toe. In growing streams as glowing gleams
the sacred nail of her small toe. O worshipable Queen of every act of sacrifice, O worshipable Queen of every solemn ritual, O worshipable Queen of Swadha Devi, the goddess who presides over offerings, O worshipable Queen of all the gods and goddesses, O worshipable Queen of the holy vibration of the Rik, Sama and Yajur Vedas, O worshipable Queen of all scriptures establishing proof and rule, O worshipable Queen of Rama Devi, the goddess of fortune, O worshipful Queen of Kshma Devi, the goddess of forgiveness, O worshipable Queen of the pleasure parks of Ayodhya, for Sita Devi is a form of thee. Hey Radhike, please hear my prayer. When wilt thou mercifully grant me thy shelter and the gift of unflinching devotion to thee? O worshipable Queen of the holy land of Vraja, O supreme deity of that highest abode, Sri Radhike, unto thee be my prostrated obeisance. May daughter of King Bhanu thus, on hearing this exalted hymn, be pleased to always shower on me her glances which with mercy swim. Then may I be relieved of all accumulated karma load, and may I gain an entrance to King Nanda's son's divine abode. And may I gain an entrance to King Nanda's son's divine abode. Thus ends the Sri Sri Radha Kripa Kataksha Stavarajaha, which was spoken by Lord Shiva to his beloved wife Gauri, and has been recorded in the scripture known as the Udvam Naya Tantra. The aspirant who recites this hymn on the full moon day, on the 8th day of the waxing moon, and on the 10th, 11th, and 13th days of the waxing and waning moons, achieves the fruition of his desires, and by the grace of Sri Radhika's compassionate sidelong glance, bhakti characterized by prema sprouts in his heart. The aspirant who recites this hymn 100 times while immersed in the waters of Sri Radha Kunda, either up to his waist, up to his navel, up to his chest, or up to his neck, achieves the perfection of his desired ends, and whatever he speaks comes true. He is endowed with full spiritual opulence, and he gets the direct personal darshan of Srimati Radharani. Being pleased with him, Srimati Radhika immediately grants him the greatest benediction, and he gets to see with his own eyes her darling sweet Lord Sri Shyamasundara. The Lord of Vraja in his turn grants that devotee an entrance into his eternal sports. For the Vaishnavas, there is no greater goal to be achieved than this. Indeed, for the Vaishnava, there is no greater goal. I'd like anybody who considers themselves to be my disciple should learn this prayer off by heart and recite it regularly. Qualquer pessoa que se considere ser meu discípulo, eu quero que aprenda esta música de coração, que eu aprenda essa oração de memória, que decore ela. Yeah. It's in Sanskrit and also in English as well. Em sânscrito e também em inglês. And if you want to translate it into your own language, that's great. E se vocês querem traduzi-la na sua própria língua, é maravilhoso. This is the very heart of Vrindavan. Yeah. Esse é o coração de Vrindavan. Nice. Okay, today we're going to continue with the story of Maharaj Prithu. Hoje nós vamos continuar com a história de Maharaj Prithu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Janmadhyasya yatawan vayad itaratascharsha vigyasvarat. Tene Brahma Hridaya Adikavaye Muhyanti Apsurayaha Tejo Vadi Mridam Yata Vinimayo Yatra Srisargo Mrisha Dhamna Svena Sada Nirasta Kuhakam
Satyam Param Dhimahi. This is the first verse of the Srimad Bhagavatam. Esse verso aí é o primeiro verso do Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. It starts with Janmadhyasya, which is one of the first verses of the Vedanta Sutra. Começa com Janmadhyasya, que é um dos primeiros versos também do Vedanta Sutra. In other words, it's a definition of the absolute truth. Em outras palavras, é uma definição da verdade absoluta. The absolute truth is that from which everything emanates. A verdade absoluta é essa da qual tudo emana. In which everything rests or is maintained. No qual tudo repousa ou é mantido, sustentado. And into which everything eventually dissolves. E na qual eventualmente ou finalmente tudo se dissolve. And it ends with Dhimahi. Satyam Param Dhimahi. Satyam Param means the absolute truth. E finaliza com Dhimahi. Satyam Param significa a verdade absoluta. So many religions talk about God. Muitas religiões falam acerca de Deus. We could translate the word God as Ishvara. Nós podemos traduzir a palavra Deus como Ishvara. God is a controller. Deus é o controlador. A controller has to be a person. You've got to understand that. O controlador tem que ser uma pessoa. If there's a will, there's a person. Se existe uma vontade, é porque há uma pessoa. Okay. So controller means a person. Então, controlador significa uma pessoa. Yeah. So God is a person. Então, Deus é uma pessoa. The absolute truth, Satyam Param, is what every philosopher, every scientist is looking for, isn't it? Yeah. A verdade absoluta, Satyam Param, é aquilo pelo qual todos os filósofos, todos os cientistas estão procurando. Even the so-called atheistic scientists, they're also looking for the Satyam Param. Até mesmo os supostos científicos ou cientistas ateístas, eles todos estão procurando o Satyam Param, a verdade Einstein spent the last portion of his life looking for the unified field, what they call the unified field. Einstein passou a última parte da sua vida buscando o que eles chamavam de o campo unificado. And also in science they call it the theory of everything, isn't it? TOE, toe. E também é chamada a teoria do todo. How to tie everything together. Ou seja, como encaixar tudo junto. What is the truth that underlies all other truths? Qual é a verdade que está por trás de todas as outras verdades? Yeah, that's called the absolute truth. Isso é o que se chama a verdade absoluta. Yeah. The truth that underlies, that stands underneath. And that brings together all the other truths. A verdade que está por trás, que é a base e que mantém juntas todas as outras verdades. There must be truth, yeah? Tem que ser verdade. Even those people who say there's no absolute truth, everything is relative, there must be a truth because they're establishing that as a truth. You understand what I'm saying? If I say all truth is relative, I'm establishing an absolute truth. Então, até mesmo as pessoas que falam, não existe a verdade, tudo é relativo, então, isso deve ser verdade, ou seja, a pessoa está estabelecendo uma verdade, para eu falar, tudo é a verdade relativa, isso se torna, essa declaração se torna a verdade absoluta. Yeah, that means, if I say, all truth is relative, I'm establishing an absolute truth, so I'm actually denying my own proposition. You understand what I'm saying? Se eu falo, todas as verdades são relativas, então eu estou estabelecendo uma verdade absoluta com a qual eu estou mesmo negando minha própria declaração. Yeah. Anybody who says there's no such thing as God, they immediately become involved in affirming God, actually, because you can't live without God. Yeah. Toda pessoa que declara, Deus não existe, imediatamente fica envolvido em afirmar. Em ficar envolvido em afirmar Deus, porque na verdade você não pode viver sem you can't live without God. Deus.
So all the ancient philosophers knew that. They always started from that point. Todos os antigos filósofos sabiam disso, por isso eles todos começavam com esse ponto. And that's where the Bhagavatam starts, Janmadhyasya by defining the absolute truth. E é aí onde o Bhagavatam começa, definindo a verdade absoluta. The atheist is a funny creature, strange creature, isn't it? Os ateístas são criaturas muito engraçadas. He defines himself in terms of what he doesn't believe in. Eles se definem a si mesmos em termos daquilo que eles não acreditam. In other words, his whole life depends upon not believing in God. Em outras palavras, sua vida toda depende de não acreditar em Deus. It's kind of funny, isn't it? É engraçado. Right? You have to laugh, you know. Você tem que dar He risada. calls himself an atheist. That means you don't believe in God. So what is it that you don't believe in? A God. Now, what is God? And then they have to define God, isn't it? Yeah. Então, você é um ateísta, você não acredita em Deus. O que é isso que você não acredita? Em Deus. Aí eles têm que definir o que é Deus, né? Yeah, and then we have to say, well, God is the source of everything. Everything comes from God. Everything rests in God. Everything goes back to God. So we just found out about God, isn't it? Então, bom, Deus é a fonte de tudo, tudo provém de Deus, tudo repousa em Deus e tudo volta a Deus. Bom, a gente... God is the source of the life of all other lives. Yeah. Deus é a fonte da vida de todas as outras vidas. Okay, right, now try to deny that God exists. Então agora tente negar que Deus existe. In order to be an atheist, first of all, you have to define what you mean by God. Para você poder ser um ateísta, primeiro tem que definir o que você quer dizer com Deus. So you have to define God into existence. Então você tem que definir a existência de Deus. I always kind of laugh about this because if you go to the dictionary, you find the meanings of words, isn't it? You find the meaning. É engraçado porque se você for no dicionário, você encontra o significado das palavras. So if you look up the word God, you know, se você procura a palavra Deus, with a big G, com o grande D maiúsculo, it says the most simple, basic definition of God is the supreme being. A definição mais simples de Deus que você encontra no dicionário é o ser supremo. Okay, God is the supreme. This is the definition. So if you want to discuss God, you have to stick to this definition. Então, se você quer discutir acerca de Deus, você tem que procurar essa definição. Yeah. So being, first of all, we'll start with the word being. Então, primeiro a gente vai começar com a palavra ser. Being comes from the verb be, which means is, isn't it? Ser, né? O verbo ser significa, tipo, é. So God is. Então Deus é. By his nature, you know? por natureza. Because a being is, you know? Porque ser There's no such thing as a God that is not. Então não existe aquilo como que Deus não é, né? It's kind of funny, isn't it? É engraçado. God means the thing or the item, if you like, the ontological item that really exists, that is the source of existence. Então, Deus significa aquela entidade ontológica que realmente existe, que é a fonte de tudo. God is existence. Deus é a existência. He is being. Ele é o ser. So to say that God doesn't exist is going against the basic definition of God. Então, falar que Deus não existe é como ir em contra da definição básica de Deus. Yeah. And then we say, well, there are many beings, but God is the supreme being. Yeah. E existem muitos seres, mas Deus é o ser supremo. So we find there are so many beings, varieties of beings. A gente encontra muitos seres de todas essas variedades. And different beings, some beings are more powerful, more knowledgeable than other beings. E diferentes seres, alguns são mais poderosos, têm mais conhecimento do que outros. We understand, of course, that personality is superior to impersonality. A gente compreende que a personalidade é superior à impersonalidade. Because a person has will and consciousness. Porque uma pessoa tem vontade e tem consciência. Yeah. So obviously, to be the supreme being, you would have to have consciousness and will, wouldn't you? Otherwise, you would be an inferior being. Então, obviamente, para você ser o ser supremo, você tem que ter consciência, tem que ter vontade. Senão, você seria um ser inferior. Yeah. So, if there are many different gradations of being, it makes sense that there must be
a supreme being. Então, se existem diferentes gradações de seres, faz sentido que exista ser que seja o supremo. So people sometimes say, "Oh, the idea of God is not logical." I say the idea of God is perfectly logical. Então, tem alguns cientistas que falam, a ideia de Deus não é lógica, mas eu vejo que a ideia de Deus é completamente lógica, perfeitamente. Fact, the idea that all truth is relative is ridiculous. Enquanto que a ideia de que todas as verdades são relativas é ridícula. Yeah. So the trouble is that so-called the atheists are not really thinking; they're not real philosophers. Actually. O problema é que os ateístas, eles não são verdadeiramente filósofos. I read Dawkins's book. You know, he's the spokesman for the atheists these days. Eu li o livro de Dawkins. Ele é o exponente do ateísmo atualmente. The God Delusion. I read it on the airplane. Actually, I found it in the airport. I think it was Dubai Airport or something. Eu li ele num avião. Eu encontrei ele no aeroporto. Eu acho que foi em Dubai. I was in Dubai in the airport waiting for a connection. You know. And I was a bit bored, and I went into the bookshop and looked around. And I saw this book, A God Delusion. Richard Dawkins. I remembered Richard Dawkins because he wrote another book called the Selfish Gene, I think. Yeah. Então, eu estava esperando uma conexão no aeroporto em Dubai, e aí eu estava um pouco aborrecida. Eu fui na livraria para ver o que tinha lá, e eu encontrei aquele livro, A Ilusão de Deus, e de Richard Dawkins. Eu lembrava dele porque ele escreveu um outro livro chamado O Gene Egoísta. Do you have that here is it translated into Portuguese? Yes. What's it called in Portuguese? I think it's A Ilusão de Deus. Delusion. A Ilusão de Deus. Delusion, you have the word illusion. God Delusion. He's written more books now, of course. Quite a few more books. Yeah. Ele já escreveu bem mais livros. That wasn't his last book, yeah? Esse não é o seu último livro. He's building on that idea, yeah? Ele está, construindo uma ideia. He calls himself a militant atheist. Militant means he's fighting. Ele se chama a si mesmo ateísta militante. Militante significa que ele está lutando. He's fighting for death, you know? Ele está lutando pela morte. The Christians are fighting to claim souls and say, you want eternal life, isn't it? Yeah. If you believe in Jesus Christ, you get eternal life. And Richard Dawkins is coming along and saying, no, become an atheist and get eternal death. Os cristãos, eles falam, se você quiser vida eterna, você pode lutar por Jesus Cristo e obter vida eterna. E aí vem Richard Dawkins, né, e os ateístas falam, não, se você lutar pelo ateísmo, você vai ter uma morte eterna. Sounds very attractive, isn't it? Parece muito atrativa a proposta, né? Yeah, I want to be an atheist. I want eternal death. Oh, claro, eu quero ser um ateísta, eu quero morte eterna. So, but, Richard Dawkins believes himself to be a hero, you know? Mas Richard Dawkins, ele se acha um herói. Because he's facing the purposelessness and the emptiness and the coldness and the hostility of a universe which is ultimately dead. Yeah. Porque ele está enfrentando corajosamente o vazio e a falta de propósito de universo frio Because the scientific universe is hostile. E hostil, porque o universo, de acordo com os cientistas, é frio e é hostil. It's cold, you know? É frio. And dead. E morto. And in that universe, life is just an accident. E nesse universo, a vida é apenas um acidente. Almost something that shouldn't really happen. Algo que praticamente não deveria ter acontecido. And something that's always under threat of being extinguished, isn't it? E algo que está sempre sob ameaça de ser extinguido. Just like we live on this global earth in some remote corner of the universe, always under threat of being extinguished. É como que nós vivemos neste canto redondo em algum lugar do universo e sempre sob ameaça de sermos extinguidos. This, of course, led to existentialism. Isso obviamente conduz ao existencialismo. The human being suddenly realized, oh dear, it's like I have to create my own sense of purpose. Então as pessoas se enfrentam com essa ideia de, oh meu Deus, agora eu preciso criar o meu próprio sentido de propósito. In a big, cold, purposeless universe. Em gigantesco, frio e universo sem nenhum propósito. In which life
And consciousness is a kind of intruding alien, isn't it? No qual a vida e a consciência é tipo de alien intruso. Yeah, it's like, what am I doing in this big cold universe? Well, como tipo, o que eu estou fazendo nesse universo grande e frio? Everything is opposed to my continued existence, isn't it? Onde tudo é oposto à continuação da minha existência. It's kind of true, though, isn't it, in a sense, Kind of true, É tipo uma verdade. Yeah. If I put you in the middle of the ocean, you won't last very long. Tipo, se eu colocar vocês no meio do oceano, vocês não iriam durar por muito tempo lá. If I drop you in the Arctic or somewhere, you won't. 5-10 minutes, you'll be dead. Se eu jogar vocês no meio do Ártico, vocês em 10 minutos estão mortos. All the heat will go out of your body. Todo o calor do seu corpo vai ir embora. Because we understand that life is appearing in this world from another place. Mas nós compreendemos que a vida apareceu neste mundo, mas ela provém de outro lugar. Yeah, and it can't be extinguished. E ela não pode ser extinguida. That's the beginning of the Bhagavad Gita. Esse é o início do Bhagavad Gita. A message of hope. Yeah. Uma mensagem de esperança. Otherwise, if you're a brave person like Mr. Dawkins, you're still facing the eventuality of death, isn't it? Yeah. Se não, se você for uma pessoa como o Richard Dawkins, mesmo assim você vai ter que enfrentar a morte. I mean, if you go into battle and there's a risk of dying, you could be considered to be brave, isn't it? Yeah. É tipo, se você for na batalha e você tiver risco de morrer na batalha, você pode ser considerado uma pessoa corajosa. You're risking your life. Porque você está arriscando a sua vida. But if it's absolutely inevitable that you're going to die, it's not really bravery, is it? Mas se é absolutamente inevitável morrer, então não tem nenhuma coragem nem morrer. You're going to die, whatever you do, whether you're afraid of it or not. Yeah. Você vai morrer, não importa o que você fizer, se tiver medo ou não tiver, mesmo assim vai morrer. Yeah. But actually, it's really funny. I have to laugh. Because one time I was listening to, you listen, you always you listen to your opponent, isn't it? It's kind of like, it's like, and you try to get to know this person, Who is this man, Why does he think like this? É engraçado, né? Porque você tenta ouvir o seu oponente, né? E aí você tenta entender quem que é esse cara, por que ele pensa dessa forma. Like in the wartime, É como na época de guerra. There was Field Marshal Montgomery on one side, and there was Rommel on the other side. Field Marshal Rommel and Field Marshal Montgomery fighting each other. Who is that? Rommel? In Africa, Rommel was the German in charge. Rommel. Okay. And Field Marshal Montgomery was the British Field Marshal, in charge of the armed forces. Fighting each other. Eu não sei direitinho os nomes, mas é tipo como o exército alemão marchando para se encontrar com o exército britânico. That's right, yeah. So, in order to fight effectively, I have to perfectly understand the mentality of my enemy. Então, para eu poder lutar de forma perfeita, eu preciso entender perfeitamente bem a mentalidade do meu inimigo. I have to get into his mind. Eu preciso entrar na mente dele. And be him. E ser ele. Yeah, so I know how he thinks, why he does it. Então, dessa forma, eu vou saber como ele pensa, por que ele pensa isso. That's right. So, if I'm Field Marshal Montgomery, I have to perfectly understand Rommel. You understand? Então, so I can know where he's going to move his tanks, where he's going to put his troops. Então, se eu for o líder do exército britânico, eu tenho que entender perfeitamente bem a mente do líder do exército alemão. Porque dessa forma eu vou saber onde ele vai colocar os seus tanques, como que ele vai agir, etc. I've got to become Rommel, kind of like. Praticamente eu preciso me tornar como se fosse o líder do exército alemão. That's right, yeah. So nowadays there is a battle between the atheistic and the theist. Atualmente há uma batalha entre os ateístas e os teístas. Definitely, and the atheists, like Dawkins, they're getting militant. Militant means they actually want to exterminate the theists. E os ateístas como Dawkins, eles têm se tornado militantes. Militantes quer dizer que eles querem exterminar os teístas. It's not just, well, in the old days, like with Bertrand Russell, it's like, I don't believe in God, but I'm a humanist. This was
Bertrand Russell's position. He was a mathematician. Antigamente tinha um cara chamado Bertrand Russell que ele falava, bom, eu sou ateísta, mas eu sou humanista. Isso é antigamente. So I'm a good guy. Então eu sou um cara bom, eu sou uma boa pessoa. I don't believe in God, but I'm good. Eu não acredito em Deus, mas eu sou uma boa pessoa. I'm a humanist. Eu sou um humanista. And Bertrand Russell used to go on ban the bomb marches, you know? He used to go marching out with, ban the bomb. Ban the bomb, you know, like against nuclear bomb. E esse cara, ele costumava marchar com um cartaz, né, falando em contra das bombas, né, para parar as bombas nucleares. He was one of the first atheists to actually come out and say in public, I'm an atheist. Ele foi um dos primeiros ateístas que de fato disse publicamente, eu sou um ateísta. Before that, to be an atheist, if you call someone an atheist, that was an insult, isn't it? Antes disso, se você chamasse alguém de ateísta, a pessoa ia se sentir insultada. That's right. Yeah. So he came out. I'm an atheist, and I'm a good atheist. Mas ele disse publicamente, eu sou um ateísta, mas eu sou um bom ateísta. I love people. Eu amo as pessoas. But now the militant atheist is actually saying, you theists, you are deluded. And that means you're mentally ill. You're mentally ill. And therefore, you're dangerous. Yeah, you're dangerous to the welfare of society. Mas agora, os ateístas, eles estão falando assim, vocês, teístas, vocês estão iludidos. Isso quer dizer que vocês estão doentes, mentalmente doentes. E, portanto, vocês são um perigo para a sociedade, para o bem-estar da sociedade. So the implication is, of course, if you're dangerous, that means you're antisocial element. That means you should be eliminated. E o que isso implica é que se você é um perigo, quer dizer que você é um elemento antissocial, ou seja, é um perigo e, portanto, deve ser eliminado. Of course, there are some very, very powerful scientists also now who are not atheists, who are arguing against Mr. Dawkins. And there's one particular guy. He's a Christian, and he's a very well learned. Rupert Sheldrake? No, not Rupert Sheldrake. It's another guy. Rupert Sheldrake's not really a Christian. He's a kind of a, he's a follower of B. Griffiths. But he's a Christian. This guy, and I forget. I'm trying to remember his name. No, it is not coming to me. Names pop in and out of my head. It's like they disappear, and I think I've got to search for it. And then when I'm not looking, it just pops back in your head again. Anyway, I'll remember the name. But there are some really good Christian speakers now who are scientists. Bom, agora também tem muitos cientistas que eles estão lutando contra essa ideia ateísta. Muitos cientistas que são teístas, né, e lutam contra o ateísmo. They're making a distinction between historical science and observational science. Eles fazem uma diferenciação entre ciência histórica e ciência de observação. Observational science means things I can actually observe and touch right here, right now. A ciência da observação quer dizer aquela que se refere a coisas que eu posso ver e tocar aqui e agora. But what happened on the Earth millions of years ago, I can't. It's still that's speculation, really. I can't examine it. Mas o que aconteceu com a Terra há milhares de anos atrás, de fato eu não posso observar isso, não tenho como tocar, como ver isso, então. People say, oh, evolution is a fact, and abiogenesis, which means that life came from death, is a fact, but they can't prove it actually, not scientifically, because it's not observable. Então, tem pessoas que falam, a evolução é verdade, é um fato, e a abiogenesis, ou seja, que a vida provém de algo morto, é um fato, mas eles não podem provar isso, porque não é algo que eles possam observar, então não é possível cientificamente provar isso. Untruths usually depend upon a little bit of truth, isn't it? Little truth in there, and then a lot of untruth, isn't it? Então, uma mentira, ela depende de ter um pouquinho de verdade. Então, pegando um pouquinho de verdade e daí um monte de mentira. Which is kind of
funny, really. It's ironic, isn't E it? isso é muito irônico, é engraçado, na verdade. Even the atheist, you see, like Bertrand Russell, he has to swear allegiance to Christian ideas and Christian principles, like being kind to people. You understand what I'm saying? Ateístas como Russell, ele tinha que buscar tipo como seguir princípios cristãos para, mesmo sendo ateísta, mas seguir esses princípios para poder ser como uma boa pessoa. But if I don't believe in God, if I believe in evolution, why should I be kind to anybody? You're just a lump of flesh. Mas you don't have any value actually as a person. If I kill you, there's nothing moral or immoral attached to that. You understand? Mas se eu simplesmente acredito na evolução, então por que eu deveria ser gentil ou bom com outra pessoa? Todo mundo é simplesmente um monte de carne. Se eu matar alguém, o que tem de errado? É simplesmente evolução. It's because God says, "Thou shalt not kill." That killing is wrong, isn't it? Because God says so. Mas devido a que Deus disse que não devemos matar, então por isso que matar se torna algo errado. But if there's no God, no soul, and everyone's just a lump of flesh, then what's wrong with killing? Mas se não existe Deus, se não existe alma, se todo mundo é apenas um monte de carne, então o que há de errado com matar? Why make a pretense of humanism? Por que fazer show de humanismo? You're pretending to adhere to Christian principle just to satisfy the Christian morality, isn't it? Você simplesmente pretende ou se faz passar como que segue os princípios cristãos ou a moralidade cristã simplesmente para ser Christian morality. Simplesmente para não ser levado a mal. But of course, Mr. Yuval Harari and Homo Deus, he goes beyond that. He actually says quite clearly that, that we're not interested in Christian morality anymore. Mas atualmente tem caras como Yuval Harari que ele já foi um pouco além. Ele já falou abertamente, nós já não estamos mais interessados na moral cristã. Evolution, the idea of evolution has a kind of a goal to it. Although in fact, truly, evolution has no goal because it's a random thing, but they give it a goal. Então eles falam que de fato a evolução tem um objetivo, o qual na verdade tipo se você entender que a evolução é algo que acontece aleatoriamente, então não faz sentido falar que ela tem um objetivo, mas eles colocam um objetivo na evolução. You have to see the development of ideas. You go back to Nietzsche. Você tem que ver o desenvolvimento das ideias, aí você tem que voltar até Nietzsche. Is it das Mensch? Der Mensch. The Übermensch. O super-homem. A ideia do super-homem. The Superman, This is their goal, isn't it? Esse é o objetivo deles. But not everybody becomes a Superman. Mas não é todo mundo que vai se tornar o super-homem. Only the special few. Unicamente alguns poucos especiais. That means the few who have the most money, of course. Isso significa aqueles poucos que têm mais dinheiro ou mais poder. So their goals are becoming very clearly revealed, and Yuval Harari reveals that in his book, isn't it? Então, os seus objetivos têm se tornado muito claramente revelados. E o Yuval Harari, ele revela isso muito claramente nos seus livros. Atheism comes into its own. Finally, we see it for what it is, isn't it? Atualmente, a gente pode finalmente ver o que é o ateísmo. Actually, what he should really say, it's not Homo Deus. It's Homo Monstrum, isn't it? Man becomes a monster. O que esse livro deveria se chamar não é Homo Deus, sino Homo Monstro. Porque os seres humanos se tornando monstros. An uncaring monster. Monstro que não se importa com ninguém. With no cares, Que não se importa com ninguém. This is what they aspire to, isn't it? É isso que eles estão aspirando, almejando. Freedom, liberation means I don't care for anybody. Para eles, a liberação significa eu não me importo com ninguém. I just do what I like. I step on anybody I want to step on. Eu simplesmente faço o que eu quiser, eu me paro acima de quem eu quiser.
I have no conscience. Eu não tenho consciência. Conscience is the thing that restricts you according to their theory, their De philosophy. acordo com a filosofia deles, a consciência é aquilo que te restringe. You're restricted by your, oh no, I don't do that, you know? Yeah. Você está restrito pela sua própria consciência. Não, isso eu não faço. Yeah. I'm not that cruel. Não, eu não sou cruel desse jeito. But they say, no, that's a weakness. You are that cruel and you're going to be that cruel. Mas eles falam, não, isso é fraqueza. Você é cruel e você vai ser cruel dessa forma assim. So they practice cruelty. Yeah? Então eles praticam crueldade. This is what we're up against, isn't it? As theists, we're up against this practiced cruelty, practiced selfishness. É isso contra o qual os teístas estamos contra, essa prática da crueldade e do egoísmo cruel. Yeah. In other words, they cultivate being bestial, isn't it? Em outras palavras, eles estão cultivando tipo ser bestialidade. A brutalidade. Yeah, brutalidade. And when human beings want to be brutal, they can be more brutal than an animal, isn't it? E quando ser humano quer se tornar brutal, ele é mais brutal do que animal. Yeah. Actually, the father of Maharaj Prithu was King Vena. He was a brutal person. Yeah. De fato, o pai de Maharaj Prithu, que era o rei Vena, ele era uma pessoa muito brutal. Yeah, and he enjoyed killing people. Yeah. Ele desfrutava de matar pessoas. Even when he was a young boy, you know, sometimes boys, they engage in play wrestling and play, you know, martial arts and things in play. Yeah. Até mesmo quando ele era garoto, os garotos às vezes eles curtem de brincar de batalha, de luta, mesmo quando tipo como uma brincadeira. Just like people go to the martial arts, the dojo or something like that, they go and practice, you know. É como quando as pessoas. But they don't kill each other, you know. É como quando as pessoas praticam artes marciais, eles vão lá no dojo e praticam, mas eles não se matam entre eles. But Vena would kill the other boys. Yeah. Mas o Vena, ele matava os outros garotos. Yeah, it's like, well, people realize, well, this is a dangerous boy, isn't it? Tipo, as pessoas compreenderam esse cara é garoto perigoso. Or a prince, somehow or another, it happened, and he wasn't penalized for that, isn't it? Yeah. A king or a princes, they do anything. Mas como ele era o príncipe, de alguma forma aconteceu que ele acabava podendo fazer isso, né? But everybody was worried when Vena came along. They say, "Oh, here comes Vena. Yeah, he's cruel, the king, cruel Vena." Yeah. Então todo mundo ficou muito preocupado quando ele se tornou rei, né? Ele era chamado o cruel Vena. Yeah, there was a very famous king in Romania. It's called Vlad the Impaler, Dracul. Yeah, he was a real person. He's not a myth. He's a real person. Tinha um rei muito famoso no Romênia, Romênia, que ele era chamado de Drácula. Ele era uma pessoa real. Ele não foi um mito. Ele existiu. The British royal family are descended from him, actually. E de fato a família real britânica, verdadeira, são descendentes desse rei. They cover up their origins, you know. They change their name. You know? Não, a família real atual, né, da Inglaterra, eles mudaram no seu nome, mas na verdade eles provêm daquele rei. He was a hero in Romania. Mas na Romênia ele era um herói. Because he was very, very cruel to his enemies. Porque ele era muito cruel com seus inimigos. Yeah, absolutely. So so he reestablished kind of Romanian sovereignty, because Romania was invaded by the Turks. Então ele praticamente restabeleceu a soberania da Romênia, porque a Romênia nessa época tinha sido invadida pelos turcos. But by being, like completely absolutely cruel. Mas sendo completa, absolutamente cruel. It's like this guy, what's his name? The very famous Heydrich, the beast, isn't it? In the Czech, the Czech Republic. I don't know. Yeah. Este cara é famoso, Heydrich. Nazi, he was known as the beast. He was so
cruel. Que na República Checa, que ele era muito cruel. Yeah. But some people like cruelty. They like the strength of it. Mas tem pessoas que gostam da crueldade, gostam da força disso. Even the sages were thinking, well, King Vena might be cruel, but he's a strong king. Até mesmo os sábios, eles pensavam, bom, o rei Vena ali é cruel, mas ele é um rei forte. So better that, you know, he remains a king and he keeps the ladrões in order. But he was too cruel. He was too cruel. Yeah. Então eles em um momento pensaram, bom, ele é melhor que ele continue sendo rei, porque mesmo que ele seja cruel, ele afasta, mantém os ladrões na linha. Yeah. A king has to be decisive, isn't it? Rei tem que ser decisivo. When you're punishing miscreants or criminals, you have to be swift and decisive, isn't it? Quando você vai punir criminal, tem que ser decisivo. One of the problems these days is that court cases take such a long time, isn't it? They take years sometimes. O problema atualmente é que os casos tipo na justiça, eles levam muito tempo, às vezes anos. And then justice is never done, isn't it? E no final a justiça nunca se realiza. But the king comes in with his sword, isn't it? Mas o rei, ele chegava com sua espada. You're a criminal? Você é um criminal? Cut your head off. Pronto, corta a cabeça. So that's strength, you know. Isso é força. But when the king starts cutting everybody's head off, it gets a bit too much, you know. It's like, mas se o rei cortar a cabeça de todo mundo, vai ser um pouco demais, né? Yeah, hey, stop. Então Stop. tem que falar, para. That's right. Para, volta depois. So, yeah, I've got to do that as well, actually. É como vai. Yeah, okay. Vayam marudvantam iharta nashanam. Vayamahe twachstravasa hatat visham. Ayataya mo pahaveranantaram. Prasahya rajan juhavama te hitam. Querido rei, os poderes de Indra já foram reduzidos por ele. Ter tentado impedir a realização de teu sacrifício. Chamá-lo-emos através de mantras védicos que jamais foram usados antes, e com certeza ele virá. Assim, mediante o poder de nosso mantra, lançá-lo-emos ao fogo porque ele é teu inimigo. Significado. Cantando os mantras védicos corretamente num sacrifício, pode-se realizar muitas coisas maravilhosas. Em Kali Yuga, contudo, não há brahmanas qualificados que possam cantar os mantras corretamente. Em consequência disso, não se deve fazer tentativa alguma de realizar sacrifícios tão grandiosos. Nesta era, o único sacrifício recomendado é o movimento de Sankirtana. Itya mantra kratu patim vidurasyat vijo rusha srughashtan juvato bhaitya swayambhu prachasedata. Meu querido Vidura, após dar este conselho ao rei, os sacerdotes que haviam estado ocupados na realização do sacrifício chamaram Indra, o rei do céu, com disposição iracunda. Quando eles já estavam prontos a pôr a oblação na fogo, o Senhor Brahma apareceu na cena e proibiu-os de iniciar o sacrifício. Right. So the sages, they actually bring
Indra to that place by the power of their incantations, their mantras. But Brahma himself intervenes here. Okay, so the sages who are doing the brahmanas who are doing the sacrifice, by their power of their mantras, they actually force Indra to come. They actually bring him there. Então, os sábios, os brahmanas que estavam fazendo o sacrifício, pelo poder dos seus mantras, eles fizeram Indra aparecer. And they're very angry, of course. E eles estavam muito irados. So they're holding Indra by the power of their mantras. Eles estavam muito irados, então eles prenderam Indra pelo poder dos seus mantras. Imagine isso. Sometimes in the storybooks you hear of magicians, magi or warlocks or wizards. They invoke some spirit, and they hold him there in their magical circle by the power of their spells. Yeah. Às vezes, em algumas histórias, você vê que algum mágico faz encantamento, invoca algum espírito e prende ele pela força do seu encantamento. You have to be very powerful to do that. Mas você tem que ser muito poderoso para fazer isso. I don't recommend playing with such things. Eu não recomendo brincar com essas coisas. Sometimes people today they like to play with black magic, Atualmente, às vezes as pessoas gostam de brincar com magia negra. Don't do it. Não faça isso. You'll invoke powers that you will not be able to control. Você está invocando poderes que você não é capaz de controlar. And that power will end up controlling you. E esse poder vai acabar controlando você. So playing with black magic is very dangerous. Então, brincar com magia negra é muito perigoso. And you're likely to become possessed. E você vai acabar se tornando possuído. So don't do it. Então não faça isso. Actually, there was this movie, The Exorcist. You know Exorcist? Yeah. Tem filme chamado O Exorcista. I think was it Kubrick who produced that? I don't know. Yeah. A lot of people died under strange. A lot of the actors and people who were involved with that movie died. Muitos The house burned. Yeah. Dos atores envolvidos com aquele filme e pessoas, eles morreram em condições muito They think they're doing something for fun, isn't it? Eles estavam pensando que estavam fazendo algo para entretenimento. But then they actually end up calling real spirits. E eles acabaram chamando verdadeiros espíritos. But don't play with these things. Não brinque com essas coisas. This is not for playing with. Isso não é para brincar. The trouble is, you see, our modern scientific idea is that ghosts, demons, they don't really exist, isn't it? Mas a ideia moderna, científica, é que os deuses, os demônios, eles na verdade não existem. Eles falam que isso é simplesmente imaginação das pessoas. It's okay to play with it. Então está tudo bem brincar com isso. Yeah, but when you meet a real ghost or a real powerful spirit, you'll realize that you don't want to play with these. Mas quando você se encontra com um espírito desses verdadeiramente, você entende que você não quer brincar com isso. Then you can apply here to Bhakti-dam. We'll teach you how to chant the Nrsimha mantras. Aí você vai ter que vir para o Bhakti-dam e se aplicar para aprender como cantar os mantras do Senhor Nrsimha e o mantra Hare Krishna. A lot of people actually turn to spirituality after they make contact with the occult, isn't it? Muitas pessoas they turn to spirituality. Eles se viram para a espiritualidade antes de estar em contato com essas coisas ocultas. Yeah, they get a shock, isn't it? There's something real there. Isn't it? Se viram para a espiritualidade depois de ter esse contato, porque eles ficam em choque e falam, nossa, tem algo real aí. So, Brahma himself appears and says, that's enough. Yeah. Então o próprio Senhor Brahma apareceu e falou, pronto, chega. Navadyo bhavatam indro yad yagyo bhagavatanuhu yam jikang sata yagyena yasheshtas tanavat suraha. Brahma sometimes intervenes, he will appear and say, no,
not that. Okay, don't do that. Also, when Dhruva Maharaj was busy killing all the yakshas, Brahma intervened and said, no, don't do that. Yeah. O Senhor Brahma, ele às vezes intervém para parar alguma coisa, como quando Dhruva Maharaj estava matando todos os Jakshas e o Senhor Brahma apareceu e falou, não, para, não faz isso. That was overkill. Isso é tipo matança demais. Yeah, that's right. You have that word overkill in Portuguese. In English we say overkill means you're doing it too much. Yeah. You're killing a tiny little insect with a big hammer, isn't it? You know what I mean? It's too much. É tipo, você está matando pequeno inseto com martelo gigantesco, tipo, é demais. Also, Maharaj Janamejaya wanted to perform a sacrifice to kill all the snakes. E da mesma forma, Maharaj Janamejaya, ele queria fazer sacrifício para matar todas as cobras. Because, a snake killed his father. Porque uma cobra matou seu pai. And again, the demigod Brahma intervenes and said, no, you don't have to do that. It's too much. E aí o sábio, os sabios novamente apareceram e falaram, para, você não precisa fazer isso. So again, in this case, the Brahmanas were very angry, actually. Então, nesse caso aqui, os Brahmanas estavam muito irados. Kupita means angry. Kupita significa ira. Yeah. And another word used here is Rusha. Rusha com muita ira. E outra palavra usada aqui é Rusha, que significa com muita ira. And we have the word iracunda. Is that right? Iracundo. In Portuguese, iracunda means. So generally speaking, when people undergo things out of anger or revenge, it becomes irrational. Normalmente, quando as pessoas fazem algo devido à ira ou à vingança, então eles acabam agindo de forma irracional. And you have to stop. You have to think: is this really necessary? E aí você tem que parar e pensar: será So que I isso really have realmente? to go this far. Será que realmente isso é necessário? Será que eu tenho que ir mesmo tão longe? So Maharaj Prita was a great devotee, so he didn't need actually to complete the 100 sacrifices. Então Maharaj Prita, ele era grande devoto, então ele de fato não precisava completar os 100 sacrifícios. So Brahma appeared to remind him, so that you don't, you're doing these 100 sacrifices, you want to complete them, that's good, but you don't actually have to, because you're already a pure devotee. Então, o Senhor Brahma apareceu para falar, tá bom, você está realizando esses 100 sacrifícios, mas se você quiser completá-los, está tudo bem. Mas, de fato, você não precisa completá-los porque você já é grande devoto. Yeah, and especially you don't need to kill Indra. E especialmente você não precisa matar That would be a Indra. disastrous move. Porque isso vai trazer desastres. Not a good idea. Não é uma boa ideia. O Senhor Brahma, so, even if a very senior person acts in a way that seems abominable or improper, you don't just go in there and kill the person. Então, até mesmo se uma pessoa, tipo, mais sênior, né? Ela atua de uma forma que você possa considerar abominável, você não vai lá matar aquela pessoa, né? Sometimes even very senior people do things which is not really proper, but their position is very powerful, so you can't just go and kill them. That will destroy the order that they've created. You understand? Porque até mesmo uma pessoa, por exemplo, muito sênior, se ela fizer alguma coisa tipo que é ruim, você não vai lá e mata essa pessoa, porque isso vai destruir a ordem que essa pessoa tem gerado. That's why the sages were actually very reluctant, slow to condemn Maharaj Vena, because better a cruel king than no king at all. Por isso é que os sábios, eles eram muito relutantes a respeito de matar Maharaj Vena, porque era melhor ter rei cruel do que não ter nenhum rei. And sometimes a person in a powerful position might make a mistake, but to remove them from that position will be a bigger mistake, isn't it? E às vezes uma pessoa numa posição de poder pode cometer algum erro, mas remover a pessoa dessa posição pode chegar a ser erro ainda maior. Because so many things depend upon that person being in that position. Porque muitas pessoas dependem
muitas coisas dependendo de que essa pessoa esteja nessa posição. It's like you look at the moon. É tipo se você olhar para a lua. Last night the moon was shining very brightly. Ontem à noite a lua estava brilhando muito forte. There's some dark spots on the moon, isn't there? Yeah. E tinha alguns pontinhos pretos na lua. Yeah. You don't say, are there dark spots on the moon? Let's take it down. E você não fala, a lua tem manchas pretas, vamos tirar ela de lá. No, the moon's giving light. You enjoy the light of the moon. Não, a lua está dando luz. E você curte da luz da lua. You tolerate the dark spots. Então você pode tolerar os pontinhos pretos. If you take down the moon, you've got total darkness. Mas quando você tira a lua, você vai ter uma escuridão total. Yeah. So, these days, of course, our politicians are very far from perfect. Very Mas far atualmente, from perfect. nossos políticos, eles estão bem longe, mas bem longe da perfeição. But still, we need a political system. We need to have, police and other things to keep some kind of order. Mesmo assim, a gente precisa de sistema político, de polícia e tudo mais para ter certo tipo de ordem. Without them, everything degenerates into chaos, isn't it? Sem isso, tudo vai degenerar em caos, se degradar em caos. And instead of a corrupt government, you get the gangster lords, isn't E ao it? invés de ter governo corrupto, você vai ter que viver a lei dos gangsters. Yeah, we get ruled by, what was the guy in Medellin? What was his? Pablo Escobar. Yeah, we get ruled by people like that. A gente vai ser regido por pessoas como Pablo Escobar, por exemplo. Yeah, and then they fight amongst themselves. E aí eles vão brigar entre eles. Yes. The world is not ready for anarchy, O mundo não está pronto para a anarquia. Yeah, a lot of people talk about anarchy. Anarchy is perfect, provided everybody is a saint, isn't it? Yeah. Há muitas pessoas falando acerca de anarquia. Claro, a anarquia é perfeita sempre que todo mundo seja santo. But if you got one criminal, then you need a law, isn't it? Mas se você tiver criminoso, você precisa lei. Okay. So, o Senhor Brahma disse-lhes o seguinte: meus queridos realizadores de sacrifício, não podeis matar Indra, o rei do céu. Este não é o vosso dever. Deveis saber que Indra é como a suprema personalidade de Deus. Na realidade, ele é dos mais poderosos assistentes de personalidade de Deus. Se estáis tentando satisfazer todos os semideuses através da realização deste yoga, deveis saber que todos esses semideuses nada mais são que partes integrantes de Indra, o rei do céu. So this is the government of the Lord, isn't it? The Supreme Lord's government. Esse é o governo do Senhor Supremo. Yeah. So they all actually represent the Supreme Lord, all the different demigods. Todos os diferentes semideuses, de fato, eles representam o Senhor Supremo. Even their names are originally names of Vishnu. E até mesmo os nomes deles são nomes de Vishnu. And their powers depend upon the Vishnu. E o poder deles depende de Vishnu. So they're like extensions of Vishnu. Então eles são como extensões de Vishnu. Deveis saber que todos esses semideuses nada mais são que partes integrantes de Indra, o rei do céu. Yeah. So Indra is like the focal point for the demigods, and he's like the central point. Indra, ele é como se fosse o ponto focal, o centro dos semideuses. They recognize him as their king. Yeah. E eles reconhecem ele como sendo seu rei. Yeah. But still, if there's a real problem, they have to go to Brahma. Mas mesmo assim, se tiver problema real mesmo, eles têm que ir com Brahma. He's the creator of the universe. Que é o criador do universo. And he can step in. He can say. He can intervene, isn't it? Yeah. E ele pode intervir. He says, no, it's not like that, like this. E ele pode falar, não é assim, é dessa outra forma. Como então podeis matá-lo neste grande
sacrificio. Tadidam pashyata mahad dharma vyatikaram vijaha indraina nushtitam ragyaha karmaitad vijikansata. A fim de criar dificuldade e impedir a realização do grande sacrifício do rei Prithu, o rei Indra adotou certos meios que no futuro destruirão o caminho claro da vida religiosa. So every time they try to get the horse back, Indra creates another false disguise, isn't it? A religious disguise. Então, toda vez que eles tentaram pegar o cavalo de volta, Indra criou outro tipo de vestimenta religiosa falsa. And people will use these disguises in the future. E as pessoas usariam esse tipo de vestimentas no futuro. Because by Indra adopting those disguises, in a sense, he validates those. You Porque understand? ao Indra usar esse tipo de vestimentas, na essência, ele validou essas vestimentas. So Brahma wanted to stop Indra creating these religious disguises. Então, You understand? Brahma ele queria parar que Indra continuasse criando esse tipo de vestimentas falsas. So if you go on like this, he said the number of false religions is going to increase. Então, ele falou, se vocês continuam fazendo isso, então o número de religiões falsas vai incrementar. So anybody who comes up with a new idea or a new philosophy, it's not new. Todo mundo que aparece com uma nova ideia, uma filosofia nova, na verdade não é nova. They're taking it from the ether, isn't it? Eles tomaram isso do éter. It's already been created. They're getting hold of it and they're bringing it into manifestation. Isso já foi criado, eles simplesmente pegam essa ideia e trazem ela para se manifestar. Those who create things, even those who write books, those who write poetry, write music, even those who build buildings, they understand that the idea is already there. Então, todos os que criam coisas, todos os que escrevem livros, os que construem coisas, eles devem entender que a ideia, ela já existe aí. Even a building, Até mesmo um prédio. or a symphony. Ou uma sinfonia. Yeah, like Mozart, Como Mozart. Yeah, he would take the symphony from the air. Eles tomavam a sinfonia do ar. Yeah, he'd see and experience the whole thing in one piece. Ele via ou experimentava tudo como se fosse uma peça só. And when he wrote it down, he never changed anything. E uma vez que ele escrevia, ele nunca mudava nada. So they say, oh, he is a genius. Então as pessoas falavam, ele é um gênio. But actually, what he's doing really is just what they call channeling, isn't it? Channeling. He's just bringing it into physical, solid existence, something which already exists. Mas, de fato, o que ele estava fazendo era canalizando. Ele estava canalizando algo que já existe, mas ele trazia como para essa existência física sólida. Even people like the Beatles or Carole King or other musicians, they'll tell you, they say, how did you write this song? Well, I heard it. You know what I mean? The angels sang it for me, and then I wrote it down. Até mesmo pessoas como os Beatles ou assim, e você pode perguntar para eles, como que você escreveu essa música? Bom, eu escutei ela, os anjos ditaram para mim. Even when you're writing something, poetry or something like that, it's being inspired, isn't it? Inspire means breathing into. Something breathes into you. Até mesmo quando alguém escreve poesia, coisas assim, está sendo inspirado. Inspirado significa que alguém respirou isso para você. Of course, you have to be careful who is breathing into you. Obviamente, você tem que ter cuidado quem que está respirando isso para você. Make sure it's divine breath. E ter certeza de que seja um sopro divino, uma resposta. Because the lower entities, they also can breathe into you as well. Porque é todo tipo de entidades que também pode assoprar para você. Hellish music, isn't it? The gothic and hellish. E aí a gente tem toda essa música infernal, gótica. Yeah, that's right. Yeah, you get what do they call it? Reggaeton. Yeah. Aí você tem o funk, né? It's like straight from the devil himself. Yeah. Que vem direto do diabo. So where are we?
a fim de criar dificuldade e impedir a realização do grande sacrifício do rei Prithu, o rei Indra adotou certos meios que no futuro destruirão o caminho claro da vida religiosa. Chamo-vos a vossa atenção para este fato. Se continuardes opondo-vos a ele continuará abusando de seu poder e introduzirá muitos outros sistemas irreligiosos. Yeah. So this is what Brahma was really worried about. Yeah. Então, é isso do que Brahma estava realmente preocupado. He's the guardian of religion. Ele é o guardião da religião. Yeah. So he didn't want Indra to keep on producing these false religious dresses. Então ele não queria que Indra continuasse produzindo esse tipo de vestimentas falsas de religião. I'm afraid I have to go to the bathroom. Okay. Sorry. I'm sorry. Yeah. Thank you, Maharaj. Are there any questions? Is there no questions. Many people watching? It's 3 people, 4 people. Okay. That's good. Actually, we were talking about that earlier this morning and last night. All over the world, the Vedic system was established everywhere, even here in South America. Ontem à noite a gente estava falando sobre isso, que no mundo inteiro tem, tipo, o sistema védico era estabelecido. Praveen Mohan would say, "Oh, Hinduism was everywhere." It wasn't Hinduism; it was Sanatan Dharma. Praveen Mohan falaria, o hinduísmo estava em todo lugar. Na verdade, não era hinduísmo, era o Sanatana Dharma. But Hinduism continues to promote those particular gods, you know, that were known to the Sanatan Dharmists. Yeah. Mas o hinduísmo é como que ele continuou propagando esses the same gods, you know, Indra, Varuna, and all these different gods. Os mesmos deuses que o Sanatana Dharma propagava. Okay. So, you know, we need to study the history of things, actually. We need to study the history. A gente precisa estudar a história das coisas. If you have a good intelligence, you should study the history of ideas. Se você tiver uma boa inteligência, deveria estudar a história das ideias. And then you can see how things have developed. E aí você pode ver como as coisas têm se desenvolvido. And then you can see more clearly which path to follow. E aí você vai poder ver com mais clareza qual caminho seguir. Okay, thank you very much. Thank you, Maharaj. Bhakti Shanto Maharaj ki jai.